Vascaíno, Olá Gigantes Vascaíno, esse é o canal Vasco é Gigante, trazendo informações do nosso clube querido e amado Vasco da Gama. Galera, nesse boletim de informações vamos trazer notícias sobre o jogador que está se destacando bastante nesses últimos 6 jogos, nesses últimos 5 jogos com o Renato Gaúcho. Vamos falar sobre também o Renato Gaúcho, que foi questionado sobre os desfalques. Vamos falar também sobre a polêmica de ontem de Matheus França, E vamos falar também, pessoal, sobre o treino de ontem, quinta-feira, focado no jogo contra o Botafogo, amanhã, às 20 horas, em São Januário, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas antes eu peço a sua ajuda, a sua colaboração, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça o meu trabalho e divulgue para mais torcedores vascaínos espalhados por todo o Brasil, pessoal. Também peço a sua ajuda, particularmente, que vocês divulguem o meu trabalho aos seus amigos, canais de WhatsApp, para que você estará ajudando um nordestino vascaíno arretado, pessoal. Vascaíno ajuda vascaíno. Galera, vamos começar falar sobre o Tietê, que tem uma sequência como titular no Vasco. Após 6 meses, o Vasco, o Tietê, ele vem numa sequência, com a chegada de Renato Gaúcho, vem ganhando bastante confiança. E após o gol agora contra o Curitiba, no empate de 1-1, aumentou mais a confiança dele com o Renato Gaúcho. E o Tietê vem entrando bem, esses últimos 5 jogos, vem jogando bem, apesar de ter alguns torcedores que já pediu a saída do Tietê, aí, mas nesses 5 jogos aí, contra o Palmeiras, contra o Cruzeiro, contra o Fluminense, Grêmio, ele vem se destacando ali no meio. O Tietê tem um bom passe ali, uma boa saída de bola, e o Renato Gaúcho gosta do estilo de jogo dele, a maneira que ele joga, com a saída de bola, um passe bom. Então, o Tietê cada vez mais ganhando a titularidade, principalmente agora depois do gol contra o Curitiba, o gol onde a gente estava com a vitória e no final deixamos escapar. Galera, agora vamos falar sobre Renato Gaúcho, que foi questionado sobre os desfalques no jogo contra o Curitiba, e ele respondeu que não é um treinador que gosta de ficar se lamentando com os desfalques. Ele falou que tem um grupo, confia em todos, e falou para todos que estejam preparados, que vão surgir possibilidades deles entrar no jogo, e que queria muito contar com todos em todos os jogos, mas não é assim. Vai ter contusões, vai ter cartão amarelo, os jogadores vão ficar afastados por contusões, e que se pudesse contar com todos seria uma boa, mas nem todos os jogadores vão jogar todas as partidas durante a temporada. Ele falou que tem um grupo que confia no grupo, confia nos jogadores que tem um elenco reduzido, mas são jogadores bons e confia no grupo que tem. As pessoas, a torcida, andaram questionando o Renato Gaúcho por não colocar o Rojas no jogo contra o Curitiba, ele entrou com o Matheus França. A torcida, uma parte da torcida pegou no pé com a entrada de Matheus França, principalmente agora que falando sobre o Matheus França, galera. Ontem o Matheus França colocou na sua rede social um bolo de aniversário do Flamengo. Aí, cara, pegou mal, viu? Porque a torcida já estava mordida já com as atuações, já estava puto com as atuações do Matheus França no jogo, que não se entrega. Toda vez que entra no jogo, é usado no jogo entra no jogo no segundo tempo, é um jogador a menos em campo, e a torcida agora ficou puto com o Matheus França por essa atuação que ele fez de postar na sua rede social um bolo do Flamengo, amulambado. Pessoal, a torcida não gostou, a torcida está achando que isso aí é um desaforo do jogador à torcida, e na realidade pegou mal. O Matheus França fez uma atuação muito errada, porque sabe que a rivalidade é grande entre o Vasco e o Flamengo, e o cara vai e posta uma foto do clube na rede social,
no clube adversário, né, no clube que tem uma grande rivalidade do Vasco, e o cara faz uma coisa dessa. Errou bastante, né? Agora, nos jogos que ele for entrar, pelo menos no banco que ele for ficar, ele vai ser vaiado. A torcida já está pegando no pé mesmo, na diretoria, já quer que o Matheus França volte lá para o Crystal Palace. E, cara, o cara errou mesmo. Na verdade, errou feio o Matheus França. Ele já apagou, mas repercutiu nas redes sociais aí, na mídia, e ficou feio para o Matheus França. Eu acho que o Renato Gaúcho já deve ter conversado com ele, deve ter dado uma puxada de orelha na praticamente dizer a merda que ele fez. Galera, vamos falar agora sobre o jogo. Renato Gaúcho que falou sobre o jogo passado e lamenta o empate, que estava com a vitória na mão até os 43 minutos do segundo tempo. Na realidade, o Curitiba foi para cima, castigou muito o Vasco no segundo tempo, o Vasco recuou, parece que perdeu a vontade de jogar, e o Curitiba foi para cima até os 43 minutos, empatou o jogo ali numa jogada ali que surgiu nas costas do PH, e surgiu aquele lançamento, o lateral cruzou na área, o outro jogador cabeceou para dentro da área pequena ali, o Léo Jardim deveria ter saído naquela bola, porque se o Léo Jardim sair no soco naquela bola, não aconteceria o gol, e o Alan Saldívar foi tentar tirar a bola ali, e ele estava com o centroavante do Curitiba, e teve a infelicidade de a bola bater nele e entrar. Mas se o Léo Jardim tivesse saído no soco ali, tinha tirado aquela bola, não tinha acontecido o gol. Mas foi uma fatalidade, aconteceu, são águas passadas, o Vasco conseguiu um ponto, não conseguiu perder. O Renato Gaúcho falou que lamenta o empate, mas o importante foi que não perdeu o jogo. Para falar a verdade, o Renato falou que hoje está na 8ª colocação. Na verdade, o Renato chegou, o Vasco era o último, era o da lanterna. O Vasco em 4 jogos só tinha um empate. E aí o Renato chegou, hoje o Vasco assumiu o Vasco com 1 ponto na lanterna. Hoje o Vasco tem 12 pontos, está na 8ª colocação, vem numa crescente. Sabemos que o Vasco está se reformulando, precisa de jogador. Como o Renato Gaúcho falou, o grupo é pequeno, e falou para a torcida que tenha calma e que tem muito trabalho pela frente e tudo vai melhorar. Na realidade, hoje o Vasco está na 8ª colocação, poderia ser ultrapassado pelo Grêmio ontem, mas o Grêmio perdeu o jogo para o Palmeiras 2-1. O Palmeiras é o líder da competição com 22 pontos. Para você ver, nós ganhamos do Palmeiras, o Vasco ganhou do Palmeiras. Então, ganhou do Palmeiras, empatou com o Cruzeiro naquela lambança do juiz, ganhou do Fluminense, ganhou do Grêmio, de grandes jogos. O Vasco ganhou com os mesmos jogadores que no início da temporada o Vasco teve 3 derrotas e só 1 ponto. Então o Vasco vem no acrescento, o Renato Gaúcho está trabalhando, mudou a cara da equipe, porque pegou o time com os mesmos jogadores no início da temporada. Hoje o Renato Gaúcho já conseguiu 3 vitórias com a mesma equipe. É só ter paciência que a gente vai crescer na tabela, a gente vai crescer, a gente vai, com certeza, o Vasco irá participar da Libertadores, porque a gente vai lutar na tabela lá em cima, cara. É só ter paciência, galera. O Renato Gaúcho está fazendo um bom trabalho. São 5 jogos, 3 vitórias, 2 empates, com os mesmos jogadores que estava lá na lanterna. Então, o trabalho do Renato Gaúcho está funcionando, é só ter paciência. Sabemos que precisamos mais de de jogadores ali na lateral direita, precisamos de jogadores no ataque ali, precisamos de um bom zagueiro que tenha uma boa estatura, precisamos de um jogador estilo Thiago Mendes na volância. Isso irá chegar com a janela do meio do ano, depois da Copa do Mundo. Falando sobre jogo, ontem, na quinta-feira, o Vasco fez um treino preparatório focado no jogo de amanhã contra o Botafogo. Os ingressos já foram todos esgotados,
a casa vai estar cheia, São Januário vai estar lotado, apoiando, a torcida apoiando o Vasco, e com certeza vamos para cima do Botafogo, tentar ganhar, tirar os 3 pontos, e aí a gente vai passar 3 pontos, onde nós vamos a 15 na tabela, e vamos ficar ali entre o sexto e quinto e sexto colocado, se Deus quiser, dependendo dos resultados. O Botafogo é uma grande equipe, sabemos que é um grande clássico, né? Ganhou agora do Mirassol 3-2, mas o Vasco é gigante, tem condições de ganhar do Botafogo no sábado, e o Vasco está se preparando, né? Fez um treino focado para pegar o Botafogo. Com certeza teremos a volta do Carlos Andrés Gomes, teremos a volta do Cuiabano, né? Teremos a volta do Puma Rodrigues, teremos a volta do Spinelli, que ia ser titular, mas sentiu um desconforto no tornozelo. E o Cuiabano também sentiu no sábado e na segunda sentiu um desconforto lá no músculo da região glútea, mas com certeza estará pronto para enfrentar o Botafogo amanhã às 21 horas, e nós vamos para cima do Botafogo, vamos ganhar, a torcida vai apoiar, São Januário lotado, o Caldeirão vai ferver. Galera, por enquanto é só. Peço a sua ajuda mais uma vez, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça o meu trabalho e divulgue a mais torcedores vascaínos, pessoal. Tchau.